E hoje em dia tanto se fala sobre captação e análise de dados, mas será que realmente conseguimos transformá-las em ações e resultados práticos? E para a gente responder essa pergunta a todos vocês, eu chamo aqui o Charles Pinon, que é o nosso Product Manager da Liferay. Bem-vindo. Obrigado. Fica à vontade. Você está com o passador aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Charles, eu sou Product Manager na Liferay. Eu entrei na Liferay cuidando de 2 componentes de dentro do DXP. O escopo de trabalho aumentou e hoje eu cuido também do Liferay Analytics Cloud, que é um produto que a gente lançou ano passado. E eu vim justamente hoje falar com vocês a respeito de dados. Como que a gente pode transformar dados sobre a jornada do cliente da gente em ação. E aí, para começar, eu estava fazendo uma pesquisa antes de vir aqui para a palestra da gente, e eu dei de cara com essa notícia da Smithsonian, que é o seguinte: cientistas impacientes, no passado, usaram dados para pintar e visualizar um landscape de Marte. Contando a história para vocês, é o seguinte: em 1964, alguns cientistas da NASA mandaram para a órbita de Marte uma sonda, e essa sonda retornou com 52 milhões de bits de dados, hoje quase nada, 6,5 megabytes de dados, e algumas imagens da atmosfera de Marte. Levaram 7 meses para que essa sonda chegasse até Marte e retornasse para a Terra, e ela, quando chegou em Marte, passou somente 25 minutos fotografando toda a atmosfera do planeta. E aí, os cientistas impacientes, dentro dos laboratórios da NASA, quando a sonda chegou, eles começaram a tentar interpretar os dados que chegavam a partir da coleta dessa sonda. E aí eles elaboraram essa legenda. Eles fizeram um esquema visual, onde eles clusterizaram alguns dados deles, clusterizaram em alguns grupos, do mais escuro para o mais claro, qual que era a predominância desses dados dentro do que eles estavam recebendo da sonda. E aí o que eles fizeram foi, eles projetaram esses dados brutos e começaram a colorir à mão tudo o que eles estavam vendo conforme aquela legenda deles. E esse foi o resultado final. Eles criaram a primeira fotografia de Marte à mão, é uma pintura, na verdade, e essa pintura mostra como que era a atmosfera do planeta vermelho. O que a gente viu foi esse pedacinho aqui da estrutura. E por que eu estou trazendo essa referência? Dubois, que era um sociólogo americano, ele falava o seguinte: ao dominar números, a gente não mais vai ler algarismos somente. Como, por exemplo, a gente não lê letras nas páginas de um livro. O que a gente vai começar a entender é significado. Quem falou isso foi William Edwards Dubois. E por que eu estou trazendo isso? É para responder uma pergunta. Números, quando eles são partes de dados, ao momento em que esses números eles são quantificados, comprimidos, visualizados, agregados, esses números vão gerar invariavelmente conhecimento. E essa é a razão de por que a gente necessita dados dentro dos negócios da gente. Só que capturar dados é diferente de transformar os dados em aprendizado útil para as organizações. Dados, quando eles não são aplicados, eles só são capturados, há um desperdício de investimento. Dados têm que virar conhecimento aplicado, conhecimento acionável, ou que a Forrester cunhou como Actionable Analytics. E a própria Forrester ela fez uma pesquisa. No passado, ela identificou que 21% das empresas estavam insatisfeitas com o estado de analytics dentro das empresas. Elas não estavam satisfeitas com os resultados que elas estavam ganhando a partir do uso de analytics, de dados. E aí eles identificaram que 74 dessas empresas, apesar de tudo, elas queriam estimular uma cultura de dados dentro dessas organizações. Mas apenas 29% dessas empresas elas sabiam exatamente como colocar dados em ação.
E aí eles cunharam o termo Insights-Driven Businesses. E eles disseram o seguinte, uma predição, de que essas empresas elas cresceriam mais do que 30% ao ano e que até 2021, esse mercado, essas empresas, elas faturariam mais de 1,8 trilhões de dólares. E aí, trazendo para o mundo da gente de experiências digitais, aqui eu tentei comprimir bastante a jornada de um usuário, desde o momento em que a gente está prospectando, engajando os usuários, e até o momento em que a gente está curando e fazendo com que esses usuários se tornem advogados da nossa marca. Exatamente o que a Érica estava falando lá sobre a área de Customer Success na RD, que esse é o objetivo final. E transpondo isso, quais são os dados que a gente pode capturar desde o momento em que a gente prospecta um cliente até o momento em que a gente transforma esse cliente num advogado da nossa marca. E, principalmente, não somente a captura dos dados, mas como que a gente pode fazer com que esses dados se transformem especificamente em ações dentro das empresas da gente. É isso que eu vou falar com vocês. Que tipos de ações podem ser utilizadas com base nos dados que a gente está colhendo dentro da jornada dos nossos usuários. Eu vou usar bastante o termo conhecimento acionável. E tem duas vertentes que eu quero trazer para vocês de como que a gente pode ajudar vocês nessa estratégia de colocar dados em ação. A primeira delas é com experiências personalizadas. Isso aqui é de um paper da Liferay que diz o seguinte, insights provenientes de dados tornam possível identificar e direcionar experiências altamente personalizadas para diferentes segmentos de audiência. O que eu vou mostrar para vocês agora é o comportamento da feature de personalização dentro do Liferay DXP, onde a gente tem uma conexão entre o Liferay DXP e o Analytics Cloud. Eu estou jogando dentro do Liferay DXP um segmento que foi formado dentro do Analytics Cloud. Basicamente, o usuário, ao visitar essa página, se ele pertence a um segmento específico, ele vai ver a página se comportando de uma outra forma. Ele vai ter uma mensagem clara, direcionada para o segmento a que ele pertence. E é isso que a gente fala, mensagem exata, no momento apropriado, pelo canal preferido que o usuário escolher, para a pessoa correta. O outro ponto que eu queria falar é, eu queria cunhar um termo diferente para experiências digitais. Eu queria que a gente evoluísse do termo experiências digitais para experimentos digitais. Eu queria que vocês começassem a explorar uma nova forma de pensar as experiências digitais. As experiências digitais elas podem ser objeto de teste e validação através de ferramentas como A/B Testing. Essa é uma nova feature que a gente está lançando no nosso produto. E, novamente, aqui eu estou mostrando como que um site pode se comportar e qual que é o nível de engajamento de usuários ao perceberem diferentes experiências dentro de um mesmo site. Aqui, rapidamente, a gente está trocando a forma como essa seguradora apresenta um botão na tela e a gente pode medir qual forma engaja mais os usuários a partir do Liferay DXP. E depois que isso é formado dentro do Liferay DXP, como é que a gente observa os resultados desse engajamento dentro do Analytics Cloud? Tudo muito bem conectado e feito de maneira para facilitar a vida de quem está orquestrando essa experiência. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, vocês já devem estar acostumados com a ideia do Liferay DXP. Um produto que ajuda vocês a construírem, gerenciar e entregar experiências digitais. O Analytics Cloud é um complemento desse produto que visa medir as interações dos usuários que vocês têm interagindo com essas experiências digitais para que vocês possam aprender e, no final das contas, otimizar o conteúdo que vocês têm disponíveis para os clientes de vocês. De que forma? Entregando conteúdo personalizado e testando o conteúdo que vocês estão colocando na frente dos usuários de vocês. A gente está crescendo esse produto em 3 grandes bases. Isso aqui é só para dar uma noção para vocês de como o desenvolvimento tem se tornado acelerado ao longo do tempo. Em 2018, a gente fez o Analytics Cloud e lançou o produto como um sistema de medidas. Hoje, ele é um sistema de otimização. E, no futuro, a gente pretende escalar o produto para um sistema de inteligência de Customer Experience. E aí eu vou trazer alguns dados de um mercado de telecom, demonstrando como que esse mercado pode se aproveitar dessas features que a gente tem, desses produtos,
para otimizar a operação desse mercado. Um desafio grande do mercado de telecom é manter a base conectada. Por exemplo, no Brasil, as operadoras que têm uma base de clientes pré-pagos, elas têm um churn de aproximadamente 3,8% por mês. Isso significa o seguinte, que a cada 2 anos, as teles elas renovam toda a base de clientes delas. Então, imagine o seguinte, todos os esforços de marketing para adquirir novos clientes em 2 anos foram embora. 100% dos gastos feitos com a aquisição de assinantes, eles foram devotados somente para substituir a base. Isso é um número monstruoso. O que é que as operadoras fazem? Elas formam e gerenciam uma rede de relação amplas com parceiros. Os parceiros, eles não somente existem para fazer venda de produtos, mas para poder atender os clientes na ponta, capilarizando toda a parte de atendimento das teles. E aí, isso exige deles um gerenciamento da comunicação com esses parceiros, do relacionamento que eles têm com esses parceiros e dos resultados que esses parceiros estão agregando para o negócio. E como o ambiente das teles é extremamente dinâmico, promoções quase toda semana, todo mês a cartela de produtos está aumentando, é um avalanche de comunicações para os parceiros. Alguns parceiros cuidam de varejo, outros parceiros cuidam de B2B, alguns parceiros cuidam do B2C. Então, eles precisam ter ferramentas para poder segmentar a comunicação e poder personalizar para os tipos de parceiros específicos. Então, quais são os desafios que eles têm? Garantir que esses parceiros eles mantenham o foco primordial na estratégia da empresa. 2, desdobrar essas estratégias específicas para alguns segmentos deles, como, por exemplo, enterprise, varejo, etc. E entender quais são os parceiros que estão continuamente engajados com as estratégias da companhia. 4, quais são os resultados que eu tenho depois que eu lanço essas táticas para os meus parceiros? E aí é onde entra a parte de conhecimento acionável. A gente precisa não somente mapear e reportar os dados de engajamento desses parceiros através de experiências digitais, mas direcionar conteúdo relevante para esses parceiros. Através de ferramentas como o DXP Analytics, a gente consegue fazer segmentação e targeteamento desses parceiros. E 3, permitir a realização de experimentos digitais. E quais que são os desafios para tornar dados que são basicamente estáticos em conhecimento acionável? Existem 7 desses desafios. O primeiro de todos é como que a gente faz para integrar diferentes bases de dados dos clientes. Em conversa recente com a Gartner, eu perguntei a uma das analistas de Analytics da Gartner qual que eram os principais desafios que os clientes hoje ainda tinham. E ela disse, Charles, olha, por incrível que pareça, ainda é entender e integrar de diferentes bases os dados desses clientes. Tem empresas que ainda não conseguem fazer isso, tem empresas que ainda estão isoladas, o customer support da parte de operação, da parte de produto, tem dados completamente diferentes dos clientes. E cada uma dessas etapas da empresa, cada um desses departamentos da empresa tem visões diferentes dos clientes. Então, o primeiro desafio é como que a gente faz para fazer com que todos os dados dos clientes confluam para um único local. 2, a partir do momento que eu tenho dados em um único local, como é que eu faço para agrupar esses dados para os diferentes tipos de clientes que eu tenho? Hoje, durante o dia, a gente veio falando sobre diferentes personas, diferentes modos como as pessoas entendem o que é conveniente para elas e o que não é conveniente para elas. E ferramentas avançadas de analytics, elas conseguem dar essa percepção de quais são os segmentos que a gente tem dentro da empresa, quais são os grupos de clientes que a gente vai ter dentro da empresa. E não somente com base no perfil biográfico ou firmográfico dessas pessoas ou dessas empresas, mas também com dados em base de comportamento. Então, por exemplo, será que eu consigo derivar, a partir do momento que os meus clientes e meus usuários estão visitando o meu site, quais são os principais tópicos de interesse que esses clientes têm? Ou quais são os principais tópicos de interesse que eles apresentam, os principais pontos de busca no momento em que eles entram no meu site? Ferramentas avançadas de analytics, elas conseguem capturar e transformar isso em informação para segmentação de clientes. 3, qual que é a história que eu quero contar com os meus dados? A visualização de dados conta uma narrativa. O que é que eu quero contar com os meus dados? O que é que, na verdade, os meus dados contam? O que é que há por trás dos dados que estão sendo apresentados para a minha empresa?
E aí eu entendo qual o contexto dos meus dados. O que esses números significam? Eles representam algo relevante para a minha empresa? Qual é o impacto no meu negócio? De onde que esses dados foram coletados? Esse ponto é extremamente interessante. Eu acho que, para os próximos anos, uma coisa que a gente vai ver surgir no mercado da gente, principalmente no mercado relacionado a dados, é uma questão que se chama viés. Então, qual é o viés que eu estou usando para analisar os dados que chegam até mim? Qual o contexto em que esses dados foram capturados? Eu acho que esse vai ser o grande problema de dados do próximo século. É tirar o viés da equação. E como que a gente pode entender os dados a partir do que eles realmente significam? Porque eles impactam em decisões de negócio. 5, formular hipóteses. Por mais simples que isso pareça, algumas empresas ainda não fazem a prática de formulação de hipóteses. Quais são as crenças que a gente tem? E como que a gente coloca essas crenças para teste, para validação? É extremamente importante, quando a gente está falando sobre experimentos digitais, que a gente tenha uma crença e a gente consiga entender se ela consegue entregar o resultado que a gente espera ou não consegue entregar o resultado que a gente espera. A formulação de hipóteses é extremamente necessário. E 6, conceber um plano de otimização. Aqui entra a parte de uso acionável dos dados. Como que eu posso usar os dados em favor da minha empresa? Como que eu posso melhorar a experiência do meu usuário no momento em que ele está adquirindo o meu produto ou no momento em que ele está reportando algum tipo de problema dentro do meu site? Ou algum tipo de problema no momento em que ele está adquirindo algum produto meu? E, finalmente, 7, quebrar os silos de dados de dentro das organizações. Eu sei que a gente da Liferay costuma bater bastante nesse termo de quebra de silos de dados. E aí eu vou trazer uma analogia bem importante a respeito disso. A gente realmente acredita nisso. 2 principais revoluções tecnológicas aconteceram no mundo. Uma delas foi o advento do computador pessoal. Nesse momento foi quando a tecnologia entrou dentro da casa das pessoas. A tecnologia fez parte da vida social das pessoas. Até o momento em que a tecnologia está dentro do bolso da gente, a gente pode carregar a capacidade computacional com a gente o tempo todo. E as pessoas começaram a se aproximar da ideia de que tecnologia faz parte da vida da gente. A segunda revolução tecnológica aconteceu quando a informação estava disponível de maneira democrática para todo mundo através do advento da internet. No momento em que você quer uma informação, com um clique você consegue chegar lá. Eu acredito que esse é o próximo passo para a gente em relação a dados. A gente, nesse momento, está vivendo um momento de inflexão, onde dados não somente são exclusividade de cientistas de dados ou pessoas que podem trabalhar muito bem os dados, mas como que a gente pode usar a tecnologia para fazer uma democratização real dos dados dentro das organizações. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, espero que vocês estejam aproveitando o evento. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Ô, Charles, vou pedir para você continuar, tá? Pessoal, o Charles vai continuar aqui no palco e agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Vocês fiquem à vontade para falar e conversar com o Charles. Ele vai ficar aqui um pouquinho com a gente. Muito legal toda a sua apresentação, Charles, e temos uma pergunta ali. Oi, Charles, tudo bom? Tudo. Meu nome é André, da Liferay também. Então, é bem interessante todo esse contexto aí de dados, né? E como isso pode fazer diferença na vida das organizações. A gente tem muitas soluções, muitas ferramentas assim no mercado e, ao mesmo tempo, a gente vê poucas empresas utilizando, né, disso aí como vantagem competitiva para se destacar. E assim, os dados hoje eles não pertencem somente a algumas organizações, né? Uhum. Eles são distribuídos entre várias organizações. E a minha pergunta vai muito nesse sentido de a gente tem aí no roadmap alguma intenção de também se integrar com esses dados de outras organizações para poder construir o segmento e o comportamento dos usuários e poder usar isso como base para personalizar a experiência dele dentro da plataforma Liferay? Temos sim. Então, hoje, a gente consegue adquirir dados a partir das experiências dos usuários que usam
uma experiência que foi construída com o Liferay DXP, mas a ideia é que a gente possa integrar de várias fontes de dados, comportamentos de usuários, e não só comportamentos de usuários, mas também dados de relacionamento do usuário dentro da plataforma. Hoje, a gente já integrou os dados que vêm do Salesforce para poder ajudar os nossos clientes a poderem entender como é que uma ponte entre os dados de relacionamento que eles têm armazenados dentro desse sistema de relacionamento com os clientes, esse CRM, com os dados de comportamento na web. Como que a gente pode fazer o merge entre essas duas fontes de dados? Tem outra opção também dentro do Analytics Cloud, que é importação de dados através de CSV, onde você pode simplesmente exportar uma base de dados de outros sistemas e importar essa base dentro do Analytics Cloud. E essa base fazer parte dentro do perfil dos usuários que você tem dentro da aplicação. Mais perguntas? Aqui. Claro. Claro. Qual o diferencial do Analytics de você? Só com o microfone para a gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Oi, Bárbara. Eu queria entender um pouco a diferença, o diferencial do Analytics de vocês para o Google Analytics, por exemplo, se vocês têm algum caso de uso conjunto, não sei, ou qual, enfim. Perfeito. Então, vamos falar. O Google Analytics trabalha principalmente com dados anonimizados dos clientes. A gente tem os dois mundos. A gente trabalha com dados anônimos, mas a gente tem a capacidade dentro do Analytics Cloud de nomear quem são as pessoas que estão por trás de algumas interações. Isso é importante porque a maioria dos clientes da gente, que tem o DXP, eles trabalham com usuários logados. Eles demandam que o usuário seja logado. E, a partir disso, a gente consegue inferir a partir do login de um usuário e atribuir para os usuários quais são todas as interações que aquele usuário tem. Esse é o primeiro diferencial no tocante a Analytics de pessoas. Outro ponto o Google Analytics, ele trabalha com toda a parte de métricas somente. A gente trabalha com métricas e agora a gente implementou toda a parte de acionabilidade dos dados. O que isso significa? A partir do momento em que você cria segmentos dentro do Analytics Cloud, você está montando grupos de pessoas que você gostaria de analisar o comportamento, você também pode usar esses segmentos para entregar personalização para essas pessoas. Você pode entregar testes AB para essas pessoas também. Então, esses são os principais diferenciais que a gente tem em relação ao Google Analytics. Respondido? Mais perguntas? Eu peço que se apresente antes. Oi, Charles. Tudo bem? Newton, Erickson, tudo bem? Bom te ver. Eu queria saber o seguinte, eu sei que a plataforma DXP já está preparada para a GPDR, né, privacidade de dados da Unidade Europeia. E como a Liferay está vendo o LGPD no Brasil? Perfeito. Para segurança. Muitas das questões da Lei de Proteção Geral de Dados brasileira foi baseado no GDPR europeu. A gente, dentro do Analytics Cloud, todos os dados, primeiro, a gente não coleta nenhum tipo de dado identificado do cliente. Exemplo, a gente não coleta dados sensíveis como CPF, RG, essas questões. A gente só consegue, dentro do uso do usuário, dentro daquela experiência digital, coletar quais são as interações daquele usuário dentro da plataforma. Por que a gente fez isso? Porque a gente anonimizou, no momento da coleta do dado, todas as interações do usuário. A gente não quis fazer essas coletas de forma identificável. Quando o nosso cliente decide usar o módulo de People Analytics dentro do Analytics Cloud, é quando esses dados eles são atribuídos a um ID do usuário, e aí que a gente consegue identificar quem são as pessoas e o que elas estão fazendo dentro da plataforma. Isso garante que o cliente da gente ele tenha todo o controle dos dados, e no momento em que algum usuário pedir, por exemplo, exporta todos os dados que vocês têm a meu respeito. Quais são as interações que vocês medem na plataforma? Os nossos clientes eles têm o controle e a visibilidade de todos esses dados. Agora, em dezembro, a gente está implementando um módulo dentro do Analytics Cloud que vai dar mais controle e visibilidade desses dados. Os clientes vão poder ter um self-service, onde eles vão poder identificar quais são os usuários que eles vão querer exportar dados ou anonimizar dados desses usuários, ou mesmo deletar esses usuários da base, que são requisitos básicos do GDPR e que também estão no corpo da Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil. Pois é, bom, essa é a minha segunda pergunta, mas isso seria com relação às... eu lembro que o Analytics a gente poderia também medir
outras plataformas que não o Lifer, né? Isso. Hoje é muito comum os clientes construírem a interface visual deles usando frameworks modernos JavaScript, tipo Angular, React, Vue, e utilizar o Lifer, a camada headless do Lifer, né? Aí, nesse sentido, seria possível também medir as interações dessas aplicações que não estão exclusivamente hospedadas no Lifer, mas utilizam a camada headless do Lifer. Enfim, isso se manteve, está no roadmap de vocês. Isso está no nosso roadmap de longo prazo, Fabro. A gente vai dar visibilidade à integração do Lifer Analytics Cloud com outras plataformas, inclusive com outras DXPs. Mas hoje a gente quis focar principalmente na parte de soluções voltadas para o Lifer, para poder criar mais maturidade dentro da conexão com o Lifer e depois escalar para outras plataformas. A gente quis atender primeiro muito bem a nossa base e, a partir disso, a gente vai escalar para outras plataformas também. Massa. Obrigado. Nada.